Irmãos, ao longo de 22 domingos, nós estudamos o livro de Eclesiastes. E a partir de hoje nós vamos estudar a vida daquele homem que escreveu Eclesiastes. E a partir de hoje nós vamos ver como, em quais contextos, em quais cenários, Salomão escreveu muito daquilo que nós vimos lá em Eclesiastes. E serão 10 domingos, durante 10 mensagens nós vamos aprender um monte de verdades acerca da vida de Salomão e aquelas preciosas lições que Deus tirou da vida dele, registrou nas Escrituras e que servem de instrução e orientação para a minha e para a sua vida. Abra aí então, 1 Reis, capítulo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Vamos ler aí o verso 33 e o verso 34. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Vamos orar? Ó Deus, queremos pedir a tua orientação para o que vamos aqui agora fazer e que a tua palavra, ao ser exposta, encontre em nossos corações guarida e assim nós venhamos a ser confrontados, consolados, estimulados por aquilo que vamos ouvir. E que tudo isto redunde em louvor, em honra e em glória a Jesus Cristo. Assim nós oramos no nome dele. Amém. A história de Salomão começa no fim da história do seu pai. E a história de Davi, o fim dela começa a ser descrita aqui no primeiro livro dos Reis. Alguns anos atrás, nós estudamos, vocês devem se lembrar, né? Uns 4, 5 anos atrás, nós estudamos todo o livro de 2 Samuel. E ali nós vimos a história de Davi. E aqui, no livro de 1 Reis, começa dizendo que Davi morreu e fala dessa transição da vida de Davi, do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Se você olhar aí, olha como que começa esse livro. Capítulo 1 ainda, o primeiro verso diz assim: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Para qualquer pessoa que admira Davi, e existem muitas pessoas que amam a vida desse rei, amam estudar a vida de Davi, de tantas lições e verdades que existem por trás dela. Para qualquer pessoa que admira Davi, ler esses versos aqui traz uma certa tristeza. Porque Davi foi um dos maiores reis que a humanidade já teve. Muitos o consideram o maior de todos. O maior monarca que já existiu nesse mundo foi Davi, para muitas pessoas. Desde criança, desde moleque, Davi realizou feitos extraordinários. Davi teve atos heróicos em combate. Matou leões, matou ursos, ali naquele momento em que estava defendendo os rebanhos do seu pai. Davi matou gigantes, não apenas o filisteu Golias,
mais gigantes em outros cenários, em outros contextos. Davi conquistou reinos. Davi expandiu o reino de Israel de uma forma impressionante. Davi construiu uma fortaleza para o povo de Israel ali em Jerusalém. Diz a Bíblia que de Davi nasceu uma dinastia. Muitos filhos que se tornaram príncipes em Israel vieram de Davi. E entre esses, o príncipe Salomão. E o livro de 1 Reis, então, ele tem início mostrando que esse famoso rei, esse grande rei, já estava idoso, abatido. E apesar de toda a sua grandeza, não havia nada que Davi pudesse mais fazer, além de tentar manter-se aquecido. A única coisa que Davi estava tentando fazer, diz aqui o texto, era se manter aquecido. Uma cena de definhamento. 1 Reis inicia mostrando como que esse poderoso e grandioso rei, descrito ali no livro de 2 Samuel, estava definhando. E essa é uma cena que mostra a minha, a sua, a nossa fragilidade. Davi tinha aproximadamente 70 anos nessa época. E o que é descrito aqui nesse primeiro verso de 1 Reis é algo que vai acontecer com todos nós. O livro está dizendo, olha, estão vendo esse grande rei, esse poderoso rei, que acabou de ser descrito no livro anterior? Pois é. Velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém ele não se aquecia, definhando. Uma lembrança de que aquilo que aconteceu com ele também vai acontecer com todos nós. Chegará o dia em que a nossa audição vai começar a falhar, a nossa visão vai começar a ficar mais fraca. Você que ainda não fez e vai fazer 40 anos, você vai ver. Não é praga, você vai ver o que vai acontecer com a sua visão. Você vai estar de repente lendo, eu não consigo ler. O que aconteceu? A vista cansada. Vai acontecer. Braços que antes eram fortes, pernas que antes corriam, se tornarão frágeis. Os ossos vão se quebrar com facilidade. Por fim, seremos confinados ao nosso leito. E lá no nosso leito talvez descubramos, assim como Davi descobriu como que é difícil se manter aquecido. É uma cena, 1 Reis abre com uma cena que vai acontecer com todos os seres humanos. Daí a importância de darmos atenção ao conselho de Salomão que vimos na semana retrasada, quando ele nos disse que nos dias da nossa juventude, nós devemos nos lembrar do nosso Criador. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Porque vai chegar um momento em que você não vai mais ter forças para servir da forma como gostaria esse Criador. E aí, se a semelhança de Davi, entregarmos os nossos corações a Deus quando formos jovens, ainda nos lembraremos do Senhor quando idosos formos. E certamente Deus há de se lembrar também de nós. O livro abre dizendo que os servos de Davi estavam por ali vendo a situação do rei e tentavam ajudá-lo. O vestiam com roupas mais quentes, mas ele permanecia com frio. Empilhavam cobertores pesados sobre o rei,
mas Davi ainda tremia ali debaixo das cobertas. Então, percebendo que nada daquilo dava jeito, eles tentaram algo mais prático. Algo que é mencionado em muitos livros de medicina. O quê? Olha aí, verso 2. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag, sunamita, e trouxeram-na ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém não a possuía. O uso de Abisag aqui como uma espécie de bolsa quente, bolsa de água quente, traz mais perguntas do que respostas. Será que os servos de Davi estavam, de fato, simplesmente tentando mantê-lo aquecido? Será que eles estavam querendo acabar com o frio do rei? Porque jogavam cobertores, colocavam roupas quentes e ele não se aquecia. Então eles pensam assim: vamos trazer uma jovem e colocá-la aqui para deitar junto com ele para ver se ele aquece. Será que era só isso? Porque se essa era a intenção, por que eles realizaram, como o texto aqui dá a entender, um concurso de Miss Israel? Porque eles saíram procurando uma jovem linda, bonita, por todo o país. Ou seja, a situação aqui, a cena descrita, parece cheia de sensualidade. E ainda que sejamos informados pelo próprio texto de que Davi não teve relações sexuais com ela, o texto permanece ali com aquela sensação de inconveniência. Por que uma jovem? Por que virgem? Por que bela? Por que esses detalhes? A gente não sabe. Mas diz o texto que, apesar de tudo isso, Davi não a possuiu. Esse Davi aqui não é o Davi que conheceu Betseba. Esse Davi aqui não é o pai de Salomão e de tantos outros filhos, porque nem mesmo uma jovem virgem, deslumbrante, linda, consegue despertar nele ali o ardor. Pelo contrário, a cena descrita aqui é de um homem que perdeu a sua virilidade, a sua vitalidade. Então, o livro de 1 Reis, ele abre descrevendo essa cena triste acerca do rei Davi. Está definhando, o rei está morrendo. E aí, se o rei está morrendo, o que acontece com o rei? O que acontece com um reino quando reis começam a definhar? Precisamos saber quem vai ser o novo rei. O trono não pode ficar vazio. Quem será o próximo rei? Enquanto o reinado de Davi está chegando ao fim, a corte, ela começa a ficar cheia de intriga. Os cortesãos, eles começam a cochichar ali pelos corredores. Quem vai ser o próximo rei? Quem conhece só um pouquinho de história sabe que isso daqui é uma coisa normal. O rei está morrendo, quem vai entrar? Quem será o próximo? O palácio, o reino, os nobres, todo mundo fica, quem vai ser o próximo rei? E quem conhece a história de Israel sabe que já tinham acontecido pelo menos 2 tentativas de destronar Davi.
Primeiro com aquela rebelião promovida por Absalão, seu filho, que produziu uma guerra civil dentro de Israel. Teve também lá a revolta de Sebá, um benjamita, descrito lá em 2 Samuel 20. E nós sabemos pelo texto bíblico que Davi conseguiu reprimir as duas rebeliões. Mas à medida que ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais fraco. E nesse momento em que ele mal consegue se aquecer na cama, surge uma espécie de vácuo no poder. Quem será o próximo rei? Salomão não era o filho mais velho. Salomão era o 10º filho de Davi. E apesar disso, Salomão tinha sido escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. Deus nem sempre escolhia o filho mais velho. Aliás, o próprio Davi era o caçula da sua família. Então, Deus havia dito a Davi, tempos antes, que quem iria substituí-lo seria Salomão. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Está lá em 1 Crônicas 22, verso 9. Está assim, ó: eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Por direito divino, Salomão seria o rei de Israel. O trono era dele, foi Deus quem designou. Apesar disso, havia um outro candidato ao trono. Quem? Adonias. Quem era Adonias? O mais velho. Grande parte das pessoas ali em Israel, se você continuar a leitura do texto, você vai ver isso. Grande parte das pessoas viam em Adonias o príncipe herdeiro. Adonias parecia ser tudo aquilo que Davi costumava ser, mas agora não era mais. E o texto bíblico descreve Adonias da seguinte maneira, olha aí no verso 6. Um homem muito bonito, que nasceu logo depois de Absalão. Sendo o mais velho dos filhos de Davi, Adonias era naturalmente o sucessor do trono. Tinha tudo a seu favor. Adonias exibia todas as qualificações que as pessoas esperavam. Adonias tinha chegado a ponto, se você continuar a leitura você vai ver, Adonias chegou a ponto de se autoproclamar rei. E quando souberam que Adonias tinha se autoproclamado rei, Natã e Betseba correram para informar isso a Davi. Olha, Adonias se autoproclamou rei. E quando Davi ouve essas palavras, Davi entendeu que ele precisava agir rapidamente, porque se ele não agisse imediatamente, Salomão não subiria no trono. E aí, mesmo debilitado, mesmo definhando, Davi corre para agir. Olha o que diz o verso 32. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. O que Davi faz? Ele reúne o profeta de Israel, o sacerdote, o representante da monarquia, e concede ordens a eles sobre a coroação imediata de Salomão. Olha o que diz a continuação, verso 33. Disse-lhe o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Guiom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele,
e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Eu pulei aqui uma parte do texto, mas se você quiser ler, você vai ver que essa parte fala de Adonias tentando chegar ao trono. E quando Davi percebe isso, ele fala: precisamos agir, e agir rápido. Davi diz assim: apanhe a minha mula. Simbolizava a realeza. Cavalgar em uma mula, antigamente, era símbolo da realeza. O que vocês acham que Jesus entrou em cima de uma mulinha lá em Jerusalém? Como que Jesus entrou na sua entrada triunfal em Jerusalém? Em cima de quê? Para dizer que o rei estava chegando. Fazendo uma comparação para os nossos dias, ver Salomão em cima de uma mula seria como ver o rei da Inglaterra ali na sua carruagem real. Seria como observar ali o avião oficial da presidência dos Estados Unidos decolando ali com Joe Biden. O presidente está no avião real. É mais ou menos isso daqui. E depois do desfile de Salomão sobre a mula do rei, ele ia parar num determinado lugar e ele seria ungido. Ungir era um costume. Os 2 primeiros reis de Israel foram ungidos por Samuel, Saul e Davi. Ambos foram ungidos como o novo rei de Israel. Passeia com a mula, existe a unção, e depois vem a entronização de Salomão. Trombetas tocando bem alto iriam ali anunciar a chegada como rei ao trono de Davi. Pessoas ali dariam gritos de aclamação, proclamariam vivas ao novo rei, viva o rei Salomão. Então essa era a maneira de proceder a uma coroação, com uma mula régia em desfile de rei, com óleo santo para a unção sagrada, com gritos e toque de trombeta, com o novo rei assentando no seu trono de ouro. Esse era o processo de uma coroação. E foi isso que Davi ordenou que Zadok e Natã fizessem imediatamente. Vai lá, pega Salomão, coloca ele na mula, unção sobre ele, trombeta tocando, senta no trono, coloca a coroa. Faz isso rápido, porque Adonias está querendo o trono. E assim que Davi deu essas ordens, as pessoas ali em Israel tinham que fazer uma escolha. Porque como você pode ler aqui, nesses versos que eu pulei, existia um pessoal em Israel que estava seguindo Adonias. E agora existe a coroação de Salomão. A escolha que aquelas pessoas tiveram que fazer é a mesma escolha que eu e você temos que fazer todos os dias nas nossas vidas. A escolha que aqueles israelitas precisaram fazer diante daquela situação é a mesma escolha que eu e você temos que fazer todos os dias nas nossas vidas. Nós aceitaremos o rei que Deus ungiu, submetendo as nossas vidas ao governo dele, ou nós iremos nos submeter a outros governantes? Ou nós iremos nos dobrar a outros poderes que todos os dias querem governar sobre os nossos corações? Nós nos dobraremos e aceitaremos o rei que Deus ungiu,
Ou nós viveremos de acordo com as nossas regras, com regras de outro reino? A resposta que aquelas pessoas precisavam dar era: vocês vão seguir Adonias ou vocês vão seguir ao rei escolhido por Deus, ungido por Deus? Olha a resposta de Benaia, verso 36. Então Benaia, que era um grande guerreiro, então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém! Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Com o coração ali exultante de alegria, Benaia diz assim: Amém. Benaia pede a Deus e diz assim: que o Senhor nos ajude na concretização dos planos do rei Davi, que o Senhor esteja com Salomão da mesma maneira que sempre estivestes com o rei Davi. Benaia diz: assim como o Senhor ampliou o reino de Davi, que abençoado seja o trono de Salomão. Benaia não foi a única pessoa a escolher o lado certo. O texto diz que além de Benaia, olha aí verso 38, então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi e o levaram a Guiom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Até aí. Esses homens seguiram cuidadosamente as instruções régias de Davi. Davi disse: vocês vão fazer isso, 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 isso. Eles fizeram tudo certinho. O profeta, o sacerdote, o representante do rei, todos eles ajudam ali Salomão a subir na mula do rei. E aí diz o texto que a eles se juntaram os homens poderosos de Davi, eram os soldados pessoais de Davi, a sua guarda real. E juntos esses homens levaram Salomão até a tenda santa, onde o sacerdote o aguardava com o óleo sagrado para a unção ritual. E ali eles ungiram Salomão como rei. O texto diz que a notícia da coroação se alastrou pela cidade como fogo em palha. Rapidamente, todas as pessoas saíam das suas casas e começavam a acompanhar ali o desfile do novo rei. O texto diz que músicos tocavam trombetas. O texto diz que homens adultos aplaudiam, gritavam. O texto diz que mulheres cantavam, dançavam pelas ruas. O texto diz que crianças começavam a pular de alegria, empolgadas com tudo aquilo que estava acontecendo. E diz o texto que o som da celebração era tão alto, olha aí o verso 40. Com o seu clamor, parecia fender-se a terra. A descrição do texto diz: olha, parece que está tendo um terremoto. De tanta alegria. É tanta alegria, tanta celebração, que parece que está tendo um terremoto. Essa é a maneira de saudar um rei. Com pompa régia, com formalidade régia e com comemoração pública. Reis de verdade precisam ser coroados. Reis precisam ser coroados. E ao nos contar como Salomão foi coroado, o livro de 1 Reis nos ajuda a compreender a coroação de Jesus como rei.
Jesus era de Nazaré, o legítimo herdeiro do trono de Davi. Você lê o Evangelho de Mateus e você vê, na famosa genealogia de Mateus, que Jesus era um descendente direto de Salomão e de Davi por meio de Betseba. Ou seja, Jesus era um legítimo herdeiro do trono de Davi. E quando chegou a hora de sua realeza ser abertamente reconhecida, como disse há pouco, Jesus montou num jumentinho régio na cidade régia de Jerusalém. No primeiro domingo de Ramos, na chamada entrada triunfal de Jerusalém, aconteceu a declaração pública de seu ofício como rei. As pessoas, diz o Evangelho, com ramos de palmeira, gritavam: Hosana, Hosana ao que vem em nome de Davi, em nome do Senhor. Assim como Saul, assim como Davi, assim como Salomão, Jesus também foi ungido. Aliás, esse é o sentido da palavra Cristo. A palavra Cristo significa o ungido. Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. E detalhe, Jesus não foi ungido por um profeta, Jesus não foi ungido por um sacerdote, como os antigos reis. Diz a Bíblia que Jesus foi ungido diretamente pelo Espírito de Deus. Diz a Bíblia que na ocasião do seu batismo lá no Jordão, naquele momento, o Espírito Santo de Deus desceu do céu como uma pomba e pousou sobre ele. Tempos depois, Jesus vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito de Deus me ungiu. E esse fato, ele nos revela a superioridade da realeza de Cristo. Esse fato nos mostra como que Cristo é o Rei dos Reis. Esse fato nos ensina como que Cristo é muito superior a qualquer rei terreno. Porque o óleo que procede, o óleo que os profetas e sacerdotes usavam para ungir os reis do Antigo Testamento, aquele óleo era um sinal do Espírito Santo de Deus. Esse óleo mostrava que o Espírito Santo havia designado e equipado aquele homem para servir como rei. Só que Jesus, ele não é ungido com o óleo que simboliza o Espírito. Jesus é ungido com o próprio Espírito. A realeza de Cristo não é um mero sinal do governo régio de Deus, como era o governo daqueles reis. A realeza de Cristo era a realidade viva do domínio de Deus na terra. O rei divino foi divinamente ungido para exercer um governo divino aqui na terra. E finalmente, a semelhança de Salomão, ele entra, ele tem a entrada triunfal dele sobre a mula, ele foi ungido, e a semelhança de Salomão, Jesus foi entronizado. Quando? Quando ele subiu aos céus. Não é isso que diz o apóstolo Paulo? Subiu aos céus e está assentado à destra de Deus. Assim como Salomão, ele foi entronizado. Só que antes de ser entronizado, algo muito estranho aconteceu. Algo que nunca havia acontecido com nenhum outro rei, de qualquer outro reino na terra. O rei com a coroa de espinhos foi para a cruz, onde deu a sua vida para salvar o seu povo. Quem conhece a história sabe
que a maioria dos reinos faz qualquer coisa para proteger o seu rei. Sabe jogar xadrez? Temos aqui o irmão Hélito, sabe jogar xadrez bem. Conhece a lógica por trás do xadrez? O que todas as peças do jogo de xadrez precisam fazer? Proteger? Proteger o rei. Porque quando o rei cai, o reino está perdido. Se o rei tombar, você perdeu o jogo. O jogo do xadrez é criado num contexto de reis, de reinos. Tudo precisa ser feito para proteger o rei. Se o rei cair, acabou tudo. Os reinos protegem os seus reis. Terça-feira, 6 de junho de 1944. Você já ouviu falar desse dia? O chamado dia D da Segunda Guerra Mundial. Foi nesse dia que os aliados desembarcaram lá na Normandia e naquele dia eles começaram a vencer o exército nazista. 6 de junho de 44. E o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, ele queria se juntar às forças expedicionárias, aquelas forças que iriam assistir ali à invasão da ponte de comando de um navio de guerra no Canal da Mancha. E o general americano, um homem chamado Dwight Eisenhower, ele tentou dissuadir Churchill disso. Ele tentou impedir Churchill de fazer isso. E ele falou com Churchill, olha, você não vai, porque conquanto você possa estar vendo, mas aquilo ali é o campo de batalha, você pode morrer. Você não pode ir para lá. Pode ser que aconteça alguma coisa de onde você vai ficar. Não conseguiu. Churchill falou, eu vou. E Eisenhower falou, você não pode ir, eu vou. E quando ficou claro que ninguém conseguiria dissuadi-lo, Eisenhower fez o seguinte. Ele chamou o rei George VI para a conversa. E George VI foi até Churchill e disse o seguinte: se é o seu dever como primeiro-ministro presenciar a invasão, é meu dever também como rei estar nesse navio de guerra. Se você vai, eu também vou. Se você estiver lá, eu também estarei. E Churchill, com grande relutância, abandonou a ideia. Por quê? Porque ele sabia que ele não poderia expor o rei ao perigo. Porque o povo e os reinos protegem os seus reis. O rei não pode morrer. Ali estão os peões, ali estão as torres, ali estão os bispos, ali estão os cavalos, para protegerem o rei. Rei não pode morrer. E nós vamos fazer o que for preciso para protegê-lo. Churchill foi dissuadido porque ele sabia que o rei não pode morrer. Jesus fez o contrário. Jesus fez o contrário. Com uma coragem digna de um rei, ele entregou a sua vida para salvar a vida do seu povo. O rei Jesus dá a vida pelos seus súditos. Na cruz, ele oferece o resgate de um rei. A sua vida pela vida do seu povo. O nosso rei, ele morreu por todas as coisas erradas que nós fizemos. O nosso rei morreu para expiar os nossos pecados. A coroa de espinhos, que era para zombar das suas reivindicações como rei, na verdade, ela estava ali proclamando a sua dignidade, mesmo na sua morte.
Quando Cristo morre na cruz, Satanás e todos os inimigos puderam dizer assim: o rei morreu. O rei morreu. Só que nós sabemos que esse não é o fim da história. Nós sabemos que no terceiro dia, Deus disse assim lá do túmulo: viva o rei! E o rei sai do túmulo. E não demorou muito para Jesus, então, que já tinha subido na mula real, que já tinha sido ungido pelo Espírito Santo, não demorou muito para que o rei que sai do túmulo, 40 dias depois, fosse entronizado. E como vai dizer Paulo lá em Filipenses 2, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Nome esse, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus... Que alegria, que júbilo. Irmãos, imaginem, isso deve estar gravado em algum lugar lá no HD do céu. Imagina o momento. Imagina o momento em que Jesus volta para o céu. Vocês já pararam para pensar nisso? É o que a doutrina da ascensão de Cristo nos chama a pensar. Quando Cristo, que desceu a esse mundo, se humilhou, se tornou homem, passou por tudo que passou, morreu do jeito que morreu, ressuscita, fica aqui um tempo e depois ele sobe aos céus. Imagina o que não aconteceu no céu quando Cristo subiu aos céus. Aqui, na coroação de Salomão, diz que as pessoas gritavam de tal forma que parecia que estava tendo um terremoto. Imagina no céu, gritos de vitória, toque de trombetas, hinos de louvor dos anjos. Porque o trono de Jesus é maior do que o trono de Davi, é maior do que o trono de Salomão, é superior a todos os outros domínios e reinos desse mundo. Que coisa encantadora que deve ter sido o momento em que Jesus foi entronizado nos céus. Aonde que tudo isso nos leva? Agostinho uma vez disse que na sala de tronos do nosso coração existe um trono que só Deus pode ocupar. Irmãos, existem muitos concorrentes ao trono do nosso coração. Filhos podem concorrer com o lugar no coração que é só de Deus. Coisas, dinheiro. Tem muita gente, e Jesus nos alertou disso. Jesus disse assim: vocês não podem servir a dois reis, a dois senhores. Ou você me coloca como rei no seu coração, ou você coloca o dinheiro, mamão. Tem muita gente que coloca mamon como rei no lugar de Cristo. São muitos os concorrentes ao trono do nosso coração. Prazeres, sonhos, pessoas. Qual é a principal lição, ou uma das principais lições de 1 Reis capítulo 1? Quem é aquele, ou o que é aquilo que ocupa o trono do seu coração e não devia estar ali?
O povo tinha duas opções. Eles vão servir e se dobrar a Adonias, o rei que não é legítimo, ou eles vão se dobrar a Salomão, o rei ungido por Deus. A quem nós vamos servir? Ao rei legítimo, constituído por Deus, ou a outros reis, ou a outros poderes que tentam ocupar o trono dos nossos corações? A quem você tem servido? De quem você é súdito? Quando Paulo escreve aos crentes de Roma, Paulo faz um apelo àquelas pessoas e Paulo diz assim: por favor, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Paulo sabia que o pecado, ele pode ser um rei que ocupa o trono dos nossos corações. Cada vez que nós oramos para que o reino de Deus venha, para que o evangelho alcance os nossos amigos, para que a igreja cresça ao redor do mundo, nós estamos honrando a Cristo como rei. Mas será que de fato estamos fazendo isso? Quais são aquelas coisas, pessoas que ocupam o trono dos nossos corações? Será que Cristo é o único rei ali realmente? A Bíblia diz que no céu não existe uma república, não existe um governo totalitário, não existe uma ditadura, no céu existe uma monarquia. Todo homem e mulher que aqui na terra rendeu-se ao governo de Cristo participará desse reinado. E ali, todos nós iremos nos render ao Rei Jesus. Nós, brasileiros do século 21, nós não conseguimos entender o que é viver num contexto de monarquia. O nosso continente, incluindo a América do Norte e Central, nós nunca tivemos por aqui um rei. Na verdade, o único país de todo o continente americano que teve reis foi o Brasil. Mas nós brasileiros não valorizamos isso. A única sala do trono que existiu no continente americano pegou fogo em 2018, junto com milhares de obras, porque o governo não repassava R$500 mil de verba para aquele museu. Queimou tudo. Queimou tudo. Nós não sabemos o que é um reinado. Por isso que essa imagem de rei e de reinado não nos é muito forte. Mas eu posso te garantir, por tudo que a Bíblia nos diz, que lá no céu a gente vai entender o que é isso. Chegará o dia em que nós estaremos diante de uma monarquia para todo sempre. Cantamos vários hinos aqui hoje e vamos encerrar cantando um deles que fala do reinado de Cristo. E chegará aquele dia em que nós chegaremos lá no céu e nós poderemos dizer assim para Jesus: Majestade, diz Isaías, falando do Messias,
do Rei dos Reis. Não terá fim o seu governo, e a paz sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para afirmá-lo e mantê-lo com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Davi morreu, o mesmo aconteceu com Salomão. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos, para conceder vida eterna a Davi, a Salomão, a mim, a você e a todos os seus súditos. E por toda a eternidade, diz a Bíblia, que eu e você estaremos dizendo: viva o Rei. O nosso Senhor vai passar por nós e nós vamos nos dobrar. E vamos, como servos humildes, dizer a Ele: majestade. E nós vamos dizer a Ele: viva o Rei que acolheu os indignos. Viva o Rei que morreu por pecadores. Viva o Rei que ressuscitou do túmulo e ascendeu aos céus e aqui foi coroado. Viva o Rei e todos os súditos leais de seu reino majestoso, os quais vivem pela fé no Rei Jesus. Ah, irmãos, que dia grandioso será quando nós nos dobrarmos aos pés do Rei Jesus. Que a gente jamais se esqueça que na sala de tronos do nosso coração só pode ter um Rei. E que Ele reine com poder. E que Ele reine com força. E que eu e você venhamos a, de fato, sermos súditos do Rei Jesus. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, por Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Que grandioso dia, Senhor, será aquele, quando todos nós iremos nos dobrar diante do Rei Jesus. A Tua palavra nos diz que não apenas nós, até mesmo aquelas pessoas que aqui nesse mundo viveram de forma ímpia e que nunca se renderam ao governo de Cristo, eles hão de reconhecer, e todo joelho se dobrará diante da majestade, diante da grandiosidade do Rei Jesus. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração por Jesus Cristo, o Rei dos Reis. A Ele seja a honra e a glória para todo sempre.